Bom, é, vamos dar continuidade ao estudo em Romanos 2. Semana passada nós paramos no versículo 16, hoje iremos dar continuidade ao 17. Não sei se a gente termina hoje, que tem mais 12 versículos, mas vamos lá. O versículo 17, ele já inicia aqui falando bastante dos... Basicamente agora, Paulo vai indagar os judeus, né? Então ele vai colocar algumas situações onde os judeus estavam, né, se achando bem confortáveis, achando que eles estavam ali em uma situação muito boa perante os gentios, mas na verdade eles não estavam, certo? Vou ler aqui o primeiro versículo, 17. Diz assim: Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te gloria em Deus... Aqui eu vou fazer de um em um, só para a gente ir separando as coisinhas. Aqui na primeira parte a gente já vê uma situação de que usa a palavra se. Essa palavra se, ele usa ela no sentido de se você, ele vai presumir, né, ele vai supor ali, se você é um judeu, então logo você tem que fazer tais coisas, né? Então aqui depois ele vai elencando algumas coisinhas, né, ao longo dos versículos, que basicamente do 17 até o 20, isso mesmo, 17 até o 20, ele faz uma extensa citação para meio que mostrar aos judeus o quão errado eles estavam, né? Assim, mostrando basicamente a hipocrisia deles em falar que fazem uma coisa e na verdade não a faz. Mas esse si, ele mostra isso, né? Já que vocês são judeus, vocês deveriam fazer tal coisa. E aí é onde ele vai elencando. Aqui da parte do sobrenome judeu, né? A história do sobrenome judeu, ele vem de Judá, né? Então era um povo de Judá. Então era um povo ali de Judá, o povo do sul. E que a gente consegue ver em Reis 16:6. Não vou abrir, mas só para contextualizar mesmo. Então, os habitantes originários de Judá, e depois do exílio da Babilônia, eles já adotaram esse nome para o povo inteiro. E aqui, onde eles repousam na lei. A parte de repousar na lei, ela está muito dentro de eles estarem descansando na lei, deles estarem repousando, deles estarem descansados, deles estarem ali... eu estou aqui na lei, mas não tenho que me preocupar. Eu já tenho a lei de Moisés, então eles não tinham uma preocupação a mais de se entregar, né? de estarem ali fazendo mais do que eles já estavam fazendo. E a parte de gloriar-se, quando ele fala aqui, e te glorias em Deus, né? Então, essa glória de Deus, eu vou usar aqui um versículo de Jeremias 9, se vocês puderem acompanhar. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quando a gente lê o versículo de eles se gloriarem em Deus, né, e te glorias em Deus, era uma coisa que eles não faziam, né, como eu havia falado antes, aquele si que o Paulo fala no começo, era uma coisa que eram para eles fazer, mas eles não estavam fazendo, né? Então eles não estavam se gloriando.
Sim. Por que você não faz o que está falando aqui, né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, como a gente vê, o fato de eles, né, não se gloriarem porque eles não fazem o que, né, o si que Paulo fala, eles não estão colocando Deus no centro, e sim eles no centro, porque eles vão ali usar da sabedoria deles, vão usar do discernimento deles como se fosse algo principal, como se eles já não precisassem mais de Deus, e sim só da lei de Moisés, né? Então isso foi algo que foi discorrendo ao longo do tempo, né? Tanto que quantas vezes eles já não deixaram de acreditar em Deus e aí volta e fica naquela ida e naquela volta, né? O verso 18 diz assim: que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, a gente continua naquele si, né? Mas aqui o que seria que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, né? O povo judeu, por ser um povo que já é um povo estudado, né? Ali para eles terem o conhecimento da palavra, eles tinham que estar desde crianças ali ouvindo a palavra do Senhor, né, para poder replicá-la, né, até porque eles não tinham uma cópia física igual nós temos aqui da Bíblia hoje, que a gente pode consultar a qualquer momento. Então era algo que era muito de cor, né? Até me admiro com isso, porque eu não ia conseguir não. Mas então se a gente vê quanto que eles não estudaram, né? Então aqui é onde fala que conheces a sua vontade. Então aqui a vontade que é citada é a vontade de Deus. Então era o que estava na lei. Né? Essa é a vontade do Senhor. E aprova as coisas excelentes. Então, aqui nesse aprovar coisas excelentes, já seria mais direcionada a como eles iriam tratar as coisas com os gentios. Então, onde eles iam ver o que realmente era bom, o que realmente era excelente aos olhos do Senhor. Então, eles iam fazer o discernimento e falar, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é excelente, vamos continuar nesse caminho. Então, essa era a intenção de estar ali, né? Aí, no final do versículo ele fala, né? Sendo instruído na lei. Então, ele já passa essa forma, né? Assim, já que vocês são instruídos na lei, vocês têm essa sabedoria para fazer o discernimento do que é bom e do que é ruim. Então, também era uma coisa da qual eles não estavam fazendo. O verso 19, o 19 e o 20, eu vou ler eles juntos, que eles são interligados um com o outro. Ele diz assim: que estás persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Esse versículo ele tem bastante informação. Então, inicialmente a gente consegue ver aqui que é persuadido, que estás persuadido. Então, aqui os judeus eles estão persuadidos de que eles são todas essas coisas. Então, o que é estar persuadido nesse contexto? É acreditar. Então, eles acreditam que por conta de ter a sabedoria, né, de ter a lei, de estar ali com todo esse conhecimento embaixo do braço deles, eles podem estar fazendo essas coisas, né? Guiando os cegos, sendo luz para quem está nas trevas, sendo mestres. Então, eles têm esse entendimento. Realmente, eles tinham esse entendimento, porém, eles não utilizavam eles de forma correta, né? E aqui, só para contextualizar, não sei se fica muito claro para todos, quando ele fala mestre de crianças. Essa parte do versículo de ser mestre de crianças é quando ele direciona para pessoas que são imaturas na fé. A gente consegue ver um pouco disso em Hebreus 5. Hebreus 5:13 diz assim. 5:13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, né, aqui Paulo usou o termo de criança, né? Não, Paulo não, perdão, que aqui a gente está em Hebreus. Aqui em Hebreus eles usam o termo criança, mas a gente consegue entender que uma criança e um bebê vão estar ali interligados em questão de imaturidade, né? Tanto a criança quanto o bebê são imaturos na fé.
Então, aqui, esse mestre de crianças seria aquela pessoa que estaria ensinando alguém que não tem um conhecimento tão amplo. Que não vai ter um conhecimento espiritual tão amplo, né? E aí é onde a gente entra no ponto. Do 19 ao 20, né, que a gente está falando. Aqui, Paulo ele passa essas informações, eles serem os guias, serem os mestres, muito com a intenção de que realmente Deus queria que eles fizessem isso. Não é algo ruim você ser o guia dos cegos, você ser a luz, você ser o instrutor, porque realmente Deus queria que os judeus fossem essas pessoas. O problema maior nisso é que eles não faziam isso, e quando faziam, eles faziam de uma forma que eles escandalizavam os gentios, né? Eles não tratavam os gentios com um respeito, né, mútuo, né? Não tinha ali uma troca, algo, ó, vou te ensinar aqui, você está inexperiente, vou te passar todo o conhecimento que eu tenho para você andar reto igual a gente faz. Só que não, eles faziam o contrário, né? Eles escandalizavam essas pessoas, eles não passavam esse ensinamento adiante, que era o que realmente Deus queria que eles fizessem, né? Já que eles eram o povo escolhido de Deus. Então, isso acaba indo contra os preceitos do Senhor, né? E a gente realmente pode ver que os gentios realmente eles eram cegos, eles estavam nas trevas. A gente vê isso no capítulo 1, né? Esses pecados que eles tinham vão estar ali no capítulo 1. Paulo não está falando uma mentira aqui, ele está falando uma verdade em relação aos gentios. Mas da mesma forma, o que ele fala em relação aos judeus também é uma verdade, que eles não fazem, eles deveriam fazer isso, mas não fazem, né? Que é ainda aquele si que está empregado no começo da frase. E uma condição para nós hoje, no dia de hoje, é levar essa passagem em pauta, né? De nós sermos guias dos cegos, luz de quem está nas trevas, instrutores de ignorante, mestres de crianças, né? Essa passagem ela é bem atemporal. Ela serviu para os judeus naquele momento, mas ela também serve para nós hoje, né? Nós precisamos passar esse conhecimento que temos adiante, né? Quando já estamos com um determinado conhecimento, já temos uma maturidade na palavra do Senhor, então a gente pode passar esse conhecimento adiante, mas fazer da forma correta, né? Fazer o certo da forma certa. Não adianta também a gente pegar e fazer igual os judeus faziam, ou no caso não faziam, né? O verso 21, 22. Oi, pois não. Nos versículos para frente, ele vai falar disso bem mais diretamente, né, em relação do judeu para o gentil.
Aqui, só para finalizar o versículo, eu escrevi uma informação aqui que eu esqueci de passar. Do versículo 20, diz assim, no finalzinho do versículo, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Essa palavra forma, ela tem como tradução do grego manifestação. Então, manifestação de uma coisa ou de uma pessoa. Então, aqui é a manifestação da lei, né, como conhecimento e verdade, né, que ele fala aqui. Então, eles tinham toda essa manifestação do conhecimento, da verdade, e mesmo assim eles não aplicavam. E se a gente vê, basicamente todo o final dos versículos anteriores, Paulo ele, ele vai pontuar que os judeus eles têm a instrução da lei. Então ele gosta de pontuar, né, como se fala assim, eu te falo uma crítica e falo, você tem essa informação. Eu te passo uma crítica e você tem essa informação. Então, assim, a gente consegue ver que Paulo ele quer falar que eles estão sendo incoerentes. Né? Eles não estão tendo coerência no que eles fazem. Né? Então, se você sabe que você não pode fazer, por que você está fazendo isso? Né? E a cada fim de verso, quase, né? Vamos dizer assim, a cada dois, ele passa essa informação. Vocês têm sabedoria na lei. E no versículo 21 e 22, vou colocar eles juntos, porque são 3 perguntas que Paulo faz aos judeus. Né? 3. Na verdade são 4, mas aqui 3 seriam as que eu vou utilizar. Diz assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Aqui Paulo, ele, depois de ter, né, relatado toda essa, entre aspas, superioridade dos judeus perante os gentios, né, em decorrência deles terem a lei, e mostrar a incoerência dos judeus, ele vai mostrar que algumas coisas das quais os judeus faziam e que ia totalmente contra a lei do Senhor, né? Então a gente vai ter aqui ele elencou a imoralidade, né, que seria o adultério. Aqui ele colocou a idolatria, que seria a parte onde ele fala de onde ele abomina os ídolos, porém eles roubam os templos, né? Então, essa idolatria nada mais seria do que a idolatria ao dinheiro, seria a avareza. E aí eu vou pedir para vocês olharem em Colossenses 3:5, por favor. Só para a gente contextualizar. Diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então aqui, né, todas essas características que ele passa, né, todas essas situações são um tipo de idolatria, né? E aí é onde entra essa questão de, por mais que eles abominassem os ídolos, né? Então eles realmente não tinham nenhuma, né, depois do exílio, né, depois eles saírem da Babilônia, eles realmente não tiveram essa situação em estar procurando outros deuses, né? Porém, eles ainda estavam pegando desse dinheiro, né? Então eles tinham essa avareza, que é uma forma de idolatria, né? Então a idolatria ao dinheiro. Sim.
No caso, né, como o senhor disse, a idolatria ela não é só, né, quanto a outros deuses, é quanto a coisas que nós colocamos acima de nós ou mesmo de Deus, né? Então, algumas pessoas vão ter ali o dinheiro como seu senhor, né? Então, a pessoa ela vai viver para o dinheiro, né? A causa da vida dela é o dinheiro, a causa da vida dela são paixões lascivas, né? Vai ser a prostituição, vai rodar em cima disso, né? Então a cabeça dela ela vai girar em torno daquilo, né? Não vai ter ali no caso aqui nós temos a Bíblia, nós temos Deus como nossa cabeça, a cabeça dessa pessoa totalmente ela vai estar girando em torno dessas situações. Então ela vai estar idolatrando o dinheiro ou mesmo essas outras coisas em cima disso. Aqui ele fala, né, nas perguntas, ele fala de cometer adultério. Eu coloquei um versículo só para a gente contextualizar, que seria o de João 8, quando eles levam a mulher adúltera até Jesus, né? E aí Jesus, ele fala, né, que se alguém daqui presente não tem nenhum pecado, né, poderia apedrejá-la. E a gente vê que no contexto ninguém apedrejou ela porque todos foram embora, né? Então a gente vê aqui que todos ali presentes tinham um pecado, né? Então ninguém estava isento de perdão, ninguém estava perfeito naquela condição ali perante Jesus e a mulher adúltera, né? Então também é um ponto onde Paulo cita eles. E referente ao não furtarás, em Marcos, a gente vê quando Marcos 11, Marcos 11, 17, vou ler aqui, em relação à purificação do templo, né? Também os ensinava e dizia: não está escrito a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, né? Os salteadores nada mais seriam pessoas que estavam em busca de dinheiro, né? Que salteadores seriam pessoas que roubavam dinheiro, né? Falando de forma direta. Então, aqui são algumas passagens só para a gente retratar mais esses pecados que Paulo direcionava aos judeus naquela situação. Mas essas três perguntas, elas mostram a incoerência a constante incoerência dos judeus, né, perante a lei do Senhor, da qual eles tinham total conhecimento. Continuando. No verso 23, diz assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão. Aqui é onde entra uma situação dos judeus, onde do porquê que eles faziam isso, né? Sendo que eles eram um povo escolhido, já que eles se gloriavam na lei, já que eles tinham todo esse conhecimento. E a gente consegue ver que eles, além de ser o povo escolhido, eles, no capítulo 3 de Romanos mesmo, se vocês puderem dar uma olhadinha, capítulo 3, no verso 2, diz assim: muitas sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculo o significado da palavra oráculo é guia. Então, né, o guia dos judeus era a lei. Então, aqui a gente vê que muito dessa passagem, Paulo ele vai falar sobre a lei, né? Ele fala sobre a lei, ele fica bem redundante nisso, basicamente todos os versículos até o final. Ele fala muito sobre a lei por conta de querer indagar, né, os judeus, de eles viverem tanto na lei, do porquê que eles vivem na lei, eles têm a lei, eles não fazem isso, né? E no final de tudo, do porquê deles transgredirem e desonrarem, né, o nome de Deus. E também esse é um dos pontos levantados. Por eles desonrarem o nome de Deus, automaticamente eles passam para os gentios um falso ensinamento, né? Que aí é onde a gente vê onde os gentios eles vão estar blasfemando o nome do Senhor, né? O nome de Deus. É aí onde a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
E no 24, diz assim: Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui Paulo usa uma palavra, usa, né, uma escrita assim, pois como está escrito. Então é algo que já foi falado anteriormente, certo? Pesquisando, basicamente ele cita Isaías 52, 5. Isaías 52, 5. Diz assim: Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço. Os seus tiranos sobre eles são uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado insensatamente todo dia. Então aqui, nesse contexto, onde escrito por Isaías, falado por Deus, é quando o povo de Deus saiu do exílio da Babilônia e os gentios da época, né, os não-judeus da época, eles consideravam Deus fraco pelo fato de ele ter deixado esse povo ser encarcerado, né, deixar eles ali presos, exilados. Só que nós sabemos que não é isso, né? No caso, eles estavam ali como se fosse como um castigo, né, por eles terem desobedecido a Deus. Porém, na situação, as pessoas não, né, os não gentios, eles não entendiam dessa forma, né? Então, em contexto com o agora falado, Paulo ele usa dessa situação, né, do mesmo intuito para fazer uma analogia ao lado dos judeus hoje em relação aos gentios, que hoje, né, hoje naquela época, eles estavam sendo, o nome do Senhor estava sendo blasfemado muito pelo fato de que os gentios, perdão, eles não estavam seguindo a lei do Senhor por conta das coisas que os judeus faziam, né? Então, eles não estavam seguindo o caminho do Senhor por conta dos exemplos que o povo judeu passava para eles, né? Então, o próprio povo judeu tinha culpa, né? Aqui é onde ele fala, Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, a causa era que eles tinham todas essas imoralidades que eles faziam, que eles cometiam, e eles não passavam um exemplo correto aos gentios. E aqui no final do versículo a gente entende que tanto os gentios quanto os judeus, eles eram pecadores, né? E necessitavam da justiça de Deus, né? Ambos tinham essa necessidade, né? Nenhum dos dois povos estavam isento dessa justiça do Senhor. No verso 25... Sim, esse é o ponto, realmente. É onde a gente vê que os dois povos, né, eles realmente necessitam de Deus, né, na mesma proporção. Nenhum está acima do outro, até porque um deveria estar ensinando o outro, enquanto o outro deveria estar tentando aprender, mas no final ele está transgredindo a própria palavra do Senhor e blasfemando o nome de Deus.
Sim, exatamente. E realmente nesse ditado, né, faça o que eu falo e não o que eu faço, realmente é literalmente a situação total aqui, né? Nos versículos seguintes agora, 25, 26, 27, 28 e 29, Paulo ele vai falar sobre o que seria ser o verdadeiro israelita, né, o verdadeiro judeu. E aqui a gente consegue, ele vai usar o termo circuncisão, vai usar muito esse termo, né? O termo de circuncisão, quando a gente vai remeter o que seria a circuncisão, né? A circuncisão ela foi a aliança que Deus fez com Abraão, né? No primeiro momento, ali em Gênesis 17, onde o homem tinha que cortar o prepúcio, né? Era uma aliança que era diretamente para o homem, porque era uma aliança que ficava marcada na carne, né? Então era aquele sinal era a prova de que aquele homem estava na aliança com Deus, né? Isso daí tem uma importância para os judeus até hoje, né? Os judeus de hoje eles praticam esse ato de circuncisão e Paulo vai usar muito esse termo para falar do circunciso e do incircunciso. E diz assim no 25: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, em outras palavras, basicamente ele fala: por mais que você seja circuncidado, você esteja ali, seja um judeu circuncidado, se você não segue os preceitos do Senhor, não dá importância à lei do Senhor, de nada adianta a sua circuncisão. Então, no final, é como se você não fosse circuncidado, fosse incircunciso. E, novamente, em Romanos 3, no primeiro e segundo, vem aqui: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Né? Então, aí depois ele fala referente ao oráculo. Então, a gente vê que realmente a circuncisão ela tem uma importância aos judeus, mas se eles seguirem os preceitos do Senhor, se eles seguirem a palavra do Senhor, né? Não vou me circuncidar, por me circuncidar e já faço parte do Senhor. Muitos pensavam dessa forma, né? Então, só que nós, né, pela palavra de Deus, a gente entende que realmente não é assim. E aqui a gente consegue ver em Gálatas 3, Gálatas 5. Gálatas 5, verso 3. Diz assim, aqui em Gálatas, na mensagem para os Gálatas, é falado sobre a libertação, né, entre Cristo e a lei. E aí ele usa essa parte da circuncisão como um exemplo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submeteis. De novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Então, a gente vê que o homem circuncidado, ele necessita guardar a lei. E se ele se deixar circuncidar, de nada adianta a graça do nosso Senhor que Ele nos deu morrendo na cruz, né? Então a gente consegue ver isso nesse verso. No 26, diz assim: se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada circuncisão? Esse versículo ele vai remeter um pouco ao 14, quando a gente fala do gentil, ele seguia a lei do Senhor de uma forma natural, né? Então, basicamente aqui nesse verso ele está falando sobre os gentios, né? Que eles não eram circuncidados, né? Eram incircuncisos, porém, como diz a palavra, a incircuncisão observa. Esse observar, deixa eu só olhar aqui que eu anotei o que significa esse observar. Esse observar, na tradução do grego, ele tem como guardar. Então, alguém que guardava os preceitos da lei, então guardava os ensinamentos da lei, tinha aquele temor à lei. No caso dos gentios, por mais que eles não tivessem a lei do Senhor, eles viviam
né, eles tinham a lei natural, algo que estava no coração deles, eles seguiam com ela melhor, de uma forma melhor do que os judeus, né? Então, por isso que ele coloca aqui, porventura considerada como circuncisão, então o fato de eles serem circuncisos, porém eles seguirem na lei de uma forma natural, eles são considerados circuncidados? Então, é uma pergunta que Paulo faz tanto ao judeu quanto ao gentil, né? E aí, no 27. E se aquele que é incircunciso, por natureza, isso mesmo, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Essa parte onde fala letra, ele fala sobre a lei, tá? Só para a gente contextualizar. Então aqui, basicamente, Paulo está falando que o incircunciso, que segue a lei, que não transgride a lei, que tem a lei ali com, né, a lei do Senhor, não a lei natural dele, fazendo da forma correta, ele vai julgar a ti. Então, o a ti aqui seria o judeu, que não obstante a letra, então é aquele que não está obedecendo a letra, e porém circuncidado, né, porque, só para a gente ter uma noção, uma continha aqui que a gente faz. Circuncisão menos a obediência é uma pessoa incircuncisa, né? Que não tem a circuncisão. Porque a circuncisão que Paulo fala não é a circuncisão física, é a circuncisão do coração. Então é algo espiritual que ele fala, né? Então é o corte que Jesus, né, Deus faz em nosso coração, né? Então é o fato da gente estar ali espiritualmente falando, né? Aqui, obviamente, ele usa uma analogia física para os entendedores da época e para a gente também, mas o que ele realmente quer falar é da circuncisão no nosso coração, no nosso espírito, né? A circuncisão de nós nos entregarmos ao Senhor, de estarmos ali nos devotando a Deus, né? Coisa que os judeus não estavam fazendo na época. E aí, no caso, incircuncisão mais obediência igual circuncisão. Então, a gente vê que o incircunciso que cumpre a lei de forma natural, ele vai ter, vamos dizer assim, realmente um amor de Cristo, né? Um amor de Deus, diferente do que é circuncidado, porém ele não segue a lei, ele vai estar transgredindo a lei de Deus. E aí é onde a gente vê também que como o mundo deu volta aqui, né? O judeu, ele inicia aqui o Paulo ele inicia o capítulo 2 falando que o próprio judeu julgava o gentil, né? Então ele fala aqui: portanto é indesculpável, ó homem, quando julgas. Então ele fala aqui do judeu julgando o gentil. E aí a gente vê no 27 que agora é o gentil que passa a julgar o judeu. Então a gente vê como a situação mudou em alguns versículos, né? Então a gente vê que no começo do capítulo os judeus eles começam ali, né, com todo o empoderamento deles, com todo o conhecimento deles, até porque no capítulo 1 Paulo estava retratando apenas os pecados dos gentios. E aqui no final do capítulo 2, Paulo já rebaixa os judeus ao ponto de eles serem julgados pelos próprios gentios. Então, coloca eles numa situação totalmente ao contrária. E isso, para eles, naquela época, devia ser algo assim tormentador, né? Se a gente for parar para pensar, até porque eles eram superiores, né? Eles tinham ensinamento, tinham tudo, né? Mais de 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos seguindo aqueles preceitos. E olha só onde chegaram, né? O ponto onde um gentil, um não judeu, teria uma situação onde ele poderia ser julgado. Esse julgado que é falado aqui, ele não é o julgamento de Deus, tá? É um julgamento de comparação, né? Onde ele fala, vamos supor assim, eu estou usando tal roupa e fulano está usando tal roupa. Então não é algo de julgar de juiz igual Deus fará com a gente, tá? Só para a gente contextualizar, para não ficar como um julgamento igual os judeus faziam, né? Que os judeus eles já faziam esse julgamento de acepção, de fazer a separação, né? No caso aqui, os gentios eles vão fazer o julgamento de comparação, onde eles vão falar, eu como gentio eu estou seguindo os preceitos de Deus, né? Eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, enquanto o judeu ali está fazendo isso, né? Então ele vai dar aquela olhadinha, vai falar, eita, isso daí está errando,
e vai embora, né? Então, basicamente, é esse contexto do julgamento que é falado aqui por Paulo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação desse versículo. Não, é isso. E aqui, no final, o 28 e o 29. Diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Essa parte é bem complexa, eu vou falar para vocês que eu fiquei matutando muito tempo, viu? Vou ver aqui como eu vou passar para vocês. Mas, basicamente, o verso 28 é mais simples, de certa forma, que aqui, basicamente, ele passa a informação de que, por mais que o judeu ele seja judeu, se ele sendo um judeu de forma externa, de nada importa, né? Ele tendo a circuncisão na carne, de nada vai importar. Aquilo ali não vai fazer ele um real judeu. Porque aqui o judeu que ele fala não é o judeu povo, é o judeu exemplar, né? O judeu que Deus realmente quer que você seja. Não é aquele judeu, eu sou judeu, fiz a circuncisão, e sou judeu, sigo os preceitos de Deus. Sigo não, né? Tenho os preceitos de Deus comigo, mas não os pratico. Não é esse daqui que ele está falando. É o real judeu. Tanto que aqui, quando ele coloca assim, porém judeu é aquele que o é interiormente, então ele já consegue englobar tanto o gentil quanto o próprio judeu. Então aqui ele engloba todas as pessoas no geral, né? O judeu vai ser aquele que ele vive o interior. Não, pode falar. Muito bom comentário, Léo. E realmente, né, a gente consegue ver isso em vários momentos da Bíblia, né, onde os judeus eles são expostos dessa forma, né, que eles não têm esse segmento interno, apenas externo. Então eles se preocupavam realmente com o que era de fora, né, o que era interno para eles era irrelevante, vamos dizer assim, né? Sim. Porque eles estavam mais preocupados com o que os outros iam ver, realmente. Então eles não estavam preocupados com o que Deus ia ver, porque Deus, né, ele vai ver o invisível, ele vai ver o coração. E a gente consegue ver isso em duas passagens. Jeremias. Diz assim no verso 4. No verso 4 de Jeremias 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor,
circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, a gente vê que lá em Jeremias já é passado para nós, no caso para os judeus, né, que já eram para eles ter essa circuncisão no coração, e não apenas a circuncisão física, né? Então, já era para eles ter essa circuncisão espiritual. E é algo, então, que eles já ouviram algumas outras, né, vezes anteriores, e mesmo assim eles ainda permaneciam no erro, né? Eles já tinham, e então a gente vê o quanto, né, olhando anteriormente, a gente vê o quanto eles são teimosos, o quanto eles são incoerentes na palavra, porque eles tinham essa palavra, eles tinham esse conhecimento de muitos anos, e mesmo assim eles não praticavam. Então eles precisavam ouvir isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e mesmo assim a gente vê que realmente não adiantava eles receberem essa informação. Né? Quantas vezes eles não foram exortados, quantas vezes eles não foram corrigidos e de nada adiantou, né? Continuando, aqui quando ele fala aqui do coração no espírito, né? Então aqui ele está falando da circuncisão, que o que importa para Deus é realmente aqui do coração e do espírito, não segundo a letra. Aqui segundo a letra, como anteriormente falado, é segundo a lei. Então ele não quer a circuncisão da lei, a circuncisão da aliança que foi feito entre Abraão e Deus. Ele quer a circuncisão do coração. E no final diz: e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui a gente consegue ver em 1 Samuel uma contextualização do que significaria isso, né? Do que significa o louvor de Deus e não o louvor dos homens. 1 Samuel 16. Versículo 7. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então aqui a gente consegue entender que para o Senhor o que importa realmente é o coração. E esses louvores a Deus, né, no estudo eles consideraram um jogo de palavras, né? Porque o nome Judá, ele significa louvor, e judeus, então seriam os louvados. Então, cujo louvor não vai proceder dos homens, né? Então não vai proceder do povo, não vai proceder literalmente do homem, né? Ele vai proceder de Deus. Então, essa também passa uma importância maior, né? É algo que virá de Deus. Eles serão louvados pelo próprio Senhor, pelo originário do povo, né? Aqui eu anotei alguns pontos importantes, já que a gente finalizou aqui, só para a gente passar rapidinho. Como eu havia relatado, né, não é que a circuncisão ela não seja importante, né, não foi importante para eles. Ela tem uma importância aqui, né, com a vinda da graça, né, da vinda da morte do nosso Senhor. E como a gente falou antes no versículo de Hebreus, hoje não temos a necessidade realmente da circuncisão. Porém, ela teve uma importância, né? Então, ela era parte da aliança com Deus. Então, tinha-se uma importância para o judeu que viveu ao longo dos anos, né? Então, eles também não... Se nós formos entender de uma certa forma, era difícil para eles largar esse rito que eles tinham, né? E tanto era importante que, se eles não fossem circuncidados, né, eles não poderiam participar dos ritos deles, não poderiam participar da Páscoa, entre outros ritos que eles tinham, né, no meio do povo deles. Então, eles tinham esse temor de fazer a circuncisão. Então, acho que essa também era uma dificuldade que eles tinham, né, em não seguir com a circuncisão, né, igual é falado aqui na própria palavra. Pode falar, Gui.
Esse é um outro ponto, né? Onde que era o que eles já não estavam fazendo após a morte de Jesus, né? O que era ensinado para eles, né? Porque eles se apegavam muito ao conhecimento antigo que eles tinham, o conhecimento novo que veio de Jesus e dali do Espírito Santo, né, por meio dos apóstolos, eles não consideravam esses ensinamentos, né? Para eles o que importava realmente era a lei de Moisés. Então aquilo ali era importante para eles. O que veio após isso, eles não davam importância, não queriam seguir essas novas leis, né? As leis da graça, onde você era perdoado, onde você não tinha necessidade da circuncisão. Então era onde eles criavam a diferença, né, entre o povo gentil, onde também tinham esse problema entre eles. Então a gente vê que no final desse capítulo o Paulo quis passar realmente foi a falta, né, da justiça, tanto que todos os dois povos eram carentes de justiça, né? A gente viu aqui o primeiro capítulo retratando realmente os pecados dos gentios, mas da mesma forma a gente viu o capítulo 2 retratando novamente os pecados já por parte dos judeus. Não só os pecados deles, mas também a soberba que eles tinham por, por estarem ali, né, descansando na lei, estarem repousando na lei e acharem que eles eram os senhores da verdade, quando na verdade eles não eram, né? Então a gente vê que ambos eram carentes, né, da salvação, ambos tinham necessidade da justiça de Deus, então esse é um ponto muito importante, tá bom? Então encerramos o capítulo 2 por aqui e na próxima semana o Léo dará seguimento no capítulo 3. Você, querido. Muito obrigado, gente.